Olá, pessoal! Vamos comentar um julgado do informativo 817 do STJ? Vamos lá! O destaque do informativo lá no site diz o seguinte: a inscrição e manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes está adstrita ao prazo de 5 anos, contados do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida, que deverá estar inserida no banco de dados da administradora do cadastro. Qual é a informação mais importante desse destaque? É aquela que diz que a data de vencimento da dívida é informação obrigatória lá no banco de dados da administradora do cadastro de inadimplentes. Beleza. O cerne da questão, para entender bem esse julgado aqui, é o seguinte: precisa saber a diferença entre a finalidade do tabelionato de protesto, ou também chamado de cartório de protesto, e o cadastro de inadimplentes, administradora de cadastros de inadimplente. Sabendo essas duas diferenças, sabendo a diferença entre esses dois órgãos, tudo fica mais fácil para entender esse julgado aqui. No inteiro terror, o STJ começa falando sobre as informações que constam lá nesses órgãos de proteção ao crédito. Veja, o que está sendo protegido é o quê? É o crédito. E o que acontece aqui? Majoritariamente vai ter informações negativas para o consumidor devedor. E aí eu preciso respeitar a garantia de correção da informação. Inclusive é uma garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor, que se aplica aqui. E isso significa que as informações que estão lá nesses órgãos de proteção devem ser objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão. Certo? E aí, o informativo continua falando assim, olha, não há obrigação legal da administradora de cadastro de inadimplente ter lá todas as informações que se exige de um cartório de protesto. Porque o cartório de protesto, quando você verifica lá os artigos 2º, 3º e 27, qual é as finalidades ali do serviço de protesto? São serviços garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. E aí, o que acontece? As informações que estão lá são importantes para o credor, o devedor, sobre a dívida. Esses 3 pontos eles devem ser bem abordados, porque ali está a tutela é sobre um crédito contido em um documento de dívida. Só que lá no cadastro inadimplente, o principal é a análise do risco na concessão do crédito ao consumidor. Eu quero proteger o crédito, não o credor. Então olha só, o que fala lá na lei de cadastro positivo? Ele vem dar um conceito legal para os fins da lei do que é banco de dados. Ele fala assim, ó, banco de dados, conjunto de dados relativo à pessoa natural ou jurídica armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro. A expressão de ordem aqui é risco financeiro. Quem são os fornecedores principais aqui para nós? Os bancos. Né? Então o banco vai analisar qual é o risco financeiro para ele conceder ali um empréstimo, um financiamento para aquele consumidor devedor. E perceba que pela redação legal aqui, quando eu falo em análise de risco financeiro, eu preciso enxergar um certo diferimento entre a data que eu concedo o crédito e a data do efetivo pagamento. Tanto é que não está escrito ali que vai ser necessário analisar o risco em venda à vista, porque não teria sentido. Não existe risco de inadimplência se acontece a negociação de pronto pagamento. Certo? Então, entendida essa questão de análise de risco, uma passagem muito interessante aqui do julgado é a seguinte. O STJ também fala, com fundamento na lei, artigo 3º, que diz o seguinte, ó, os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, do consumidor devedor. Para quê? Para a formação do histórico de crédito. E o que significa isso? Significa que quando eu falo também do histórico de comportamento positivo,
de sempre estar em dia com as suas dívidas e eventualmente ele não pagou a última dívida dele, é diferente daquele consumidor que está sempre inadimplente, o devedor contumaz. E com certeza isso influencia na análise do risco financeiro. Então é importante, útil e permitido pela lei colocar lá informações positivas sobre o histórico de crédito do consumidor devedor. E aí o parágrafo 3º ele fala de informações que são proibidas. Né? E inclusive essa é a base legal para alguns que defendem que não precisa constar lá a data de vencimento da dívida, porque isso é importante para quem quer resgatar quem quer ir atrás dessa dívida, quem quer o credor lá no protesto. Se ele quiser essa informação, ele vai no protesto. Isso seria informação excessiva para constar aqui. O que é a informação excessiva segundo a lei? São aquelas que não estiverem vinculadas à análise de risco de crédito ao consumidor. E era essa a argumentação para falar que, olha, isso é informação excessiva. Só que o STJ, nesse informativo, deixou claro e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Olha lá, o CDC, artigo 43, parágrafo 1º, que ele fala o seguinte, os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, que a gente já falou sobre isso, não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. Como que eu vou saber se já passou 5 anos ou não lá no cadastro inadimplente, se não tem essa informação lá? Então o STJ bateu o martelo para falar, filho, tem que estar lá. Não vem falar de informação excessiva não, porque não tem sentido. Certo? E aqui, essa passagem ela é muito boa para que a gente consiga enxergar essa diferença entre cartório de protesto e o cadastro inadimplente. Olha só, ele fala aqui sobre dados que não são importantes para a análise do risco de crédito, mas são importantes para o título de crédito e sua exigibilidade. Ele fala assim, dados como o nome do credor, portador do título, CNPJ, CPF, endereço, tipo de título, numeração e data da emissão do título. Essas informações não estão intrinsecamente ligadas à análise de risco de crédito ao consumidor. Essas informações são mais relevantes para a documentação específica do título de crédito e podem ser obtidas diretamente no tabelionato, cujo tabelião é o responsável por divulgar informações relacionadas a títulos de créditos protestados. Então essa passagem deixa bem clara a distinção. Certo? No mais, acredito que cobrimos todos os pontos mais importantes. Espero que tenha ficado claro esse julgado aí, tá? E muito obrigado pela paciência em nos ouvir e pelo tempo despendido. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.